Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Hoje nós vamos conversar sobre um tema tão legal e tão importante na vida de todos nós, mas que eu não sei por qual motivo, né, Rê? A gente não tem esse assunto nas nossas rodas de conversa. Por que será? Por que será, hein? Vamos descobrir hoje aqui, hein? O nosso assunto é vocação. Eu já começo perguntando para você, ouvinte. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe o que é vocação? A gente vai ter ajuda para responder tudo isso aqui hoje. É verdade, eu estou super entusiasmada porque eu acredito que se a gente sabe qual é a nossa vocação, a gente tem uma capacidade maior de tomar boas decisões até para o nosso futuro. Com certeza. E olha, para falar desse tema, a gente vai trazer alguém que sim, fala nas rodas de conversa sobre esse assunto. E porque é tão natural para ele falar sobre esse tema, ele vai ser o nosso convidado. Mas você só vai saber no próximo bloco. Vocação é uma palavrinha tão importante. Lá no dicionário, ela quer dizer que é disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou uma profissão. Será que todos nós estamos atuando naquilo que fomos vocacionados? E para esse episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial aqui do Mulheres de Esperança, parceiro da rádio, nosso querido João Paulo Gouveia. Seja muito bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Muito bom poder estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez. Espero poder ajudar um homem de esperança. Vocacionado para essa Muito bom. missão que te colocamos aqui na mesa, hein? Pastor, vamos pensar o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, elas vão atendendo às demandas da vida, elas vão fazendo as escolhas segundo as circunstâncias, né? Eu me lembro que muitas vezes, quando eu estava lá atrás, ainda jovem, pensando, o que eu vou estudar? Aí algumas pessoas falavam, estuda isso, que é a profissão do momento, estuda isso e tal, né? E aí você tem várias oportunidades de fazer escolhas, né? Para a sua atuação, para você realizar algo. E às vezes a gente não bate muito, a gente não fica muito feliz ou muito contente. Qual que é a importância na vida de alguém de conhecer a sua vocação? A gente é tão preocupado com encontrar felicidade, fazer as coisas, e a gente encontra quando está exatamente no centro da vocação, né? Você falou aí que é como é que o dicionário diz aí? Uma disposição, uma disposição natural. É uma habilidade natural, alguma coisa que flui naturalmente de você. Eu assisto alguns programas de culinária, né? E tem um que é feito lá, produzido pelo Panelinha, que é como é que é? Com a Rita Lobo. Cozinha Prática, né? Muito Gosto legal. muito de assistir, ela é muito joia. E aí ela fez uma em homenagem ao avô. O avô era músico e tal, né? E aí ela falava assim, meu avô, ele me disse o seguinte, que trabalho bom é aquele que você faria 24 horas sem precisar receber. E as pessoas ainda te pagam por isso. Isso é vocação. Quando você entende que você faria alguma coisa 24 horas por dia, né? Sem precisar de remuneração e que você despende da sua energia toda nesse lugar, parece que é ali que está a sua vocação. É aquele lugar onde você tem prazer de estar. E muitas vezes, como você falou, as pessoas seguem a contingência da vida. Não, é porque esse emprego está pagando mais, ou porque não sei o que lá. E aí ficam lá na frente, elas ficam infelizes porque estão fazendo uma coisa que não gostam, sonharam com um monte de coisa para fazer e não realizaram, né? A gente fala muito de sentido. O sentido você consegue encontrar o seu sentido quando você está no centro da sua vocação. Você pega a Bíblia, o tempo todo ela está falando de sentido e de vocação. Toda hora está vocacionando. Poxa, mas você pode ser o substituto do faraó. Mas eu não quero você substituto. Você vai tirar meu povo do Egito. Você entendeu? Mas poxa vida, e toda a crise existencial que ele tem para aceitar que aquele é o papel dele fazer. Quando você está nesse lugar é que você coloca toda a sua potência, o que Spinoza vai chamar de energia. Essa energia que flui de você sem que você necessariamente precise forçar para a coisa acontecer. Ela acontece naturalmente, né? E como encontra esse tipo de coisa? Tem que, primeiro, talvez seja esse lugar. O que você faria 24 horas por dia
sem nenhuma remuneração. Puxa, não preciso nem dormir, eu posso ficar uma semana sem dormir fazendo esse negócio. Puxa, parece que talvez ali possa estar a sua vocação. Então eu vou aproveitar tudo isso que ele falou para eu contar um pouco também da minha história. Eu queria que vocês contassem de vocês, como que vocês encontraram a vocação, que acho que isso ajuda o nosso ouvinte a se perceber também, né? Você falando sobre trabalhar sem receber, eu lembro que bem quando eu estava no primeiro ano da faculdade, fui fazer o curso de rádio, porque a primeira vez, vai lá no teste e tal, eu quero trabalhar com isso. Professora, como é que faz isso? Ela me indicou, tal, eu não saía do pé dela, né? Pedindo as orientações. E aí, todas as rádios que eu batia, falava, mas precisa ter experiência, precisa ter experiência. Eu falava, poxa, mas ninguém me dá experiência, como é que eu vou ter experiência? Aí eu trabalhei na Rádio USP de graça, né? Eu lembro por um tempo só para ganhar experiência. E aí, quando eu estava aqui na rádio, já logo nos primeiros meses, eu pensava, nossa, eu faria isso daqui de graça, não deixa ninguém lá de cima saber. Eu falei assim, mas eu preciso do dinheiro para pagar as contas, né? Então, que coisa boa a gente poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. E eu lembrei, né, de uma ouvinte que ela falava assim, essa menina aí é muito feliz, não deve ser real. Aí teve um sábado que eu cobri o Ricardo, que a gente combinou, vamos trocar? Tipo, ele folgava num sábado e aí eu trabalhava dobrado, né? Das 6 ao meio-dia, da meio-dia às 6. Então eu fiquei, tipo, das 6 da manhã às 6 da tarde. Aí eu lembro até hoje que ela mandou o recado. Não, eu vi que é você mesma, porque ela falou assim, até meio-dia eu pensava, consegue estar feliz, mas quando eu vi que às 6 da tarde você estava feliz mesmo, aí eu falei, não, acho que ela é desse jeito. Mas, gente, eu queria saber de vocês como é que foi, porque essas profissões que temos, né, você está à frente do Ministério de Mulheres, o JP é pastor, eu trabalho em rádio, não são coisas que quando a gente está aprendendo das profissões, quando a gente está na escola, onde todo mundo pensa em ser tipo astronauta, professor, médico, né, que são aquelas coisas mais faladas, a gente foi para caminhos diferentes, né? Como é que foi para vocês isso? Eu acho que a tendência, como ele comentou, né, eu pensando em ministério, né? Eu lembro que um pouco antes da minha conversão, sempre que tinha a ver com ministérios, coisas na igreja com ministério, missões, pessoas, eu sempre estava envolvida. Era uma tendência muito natural, assim, sempre eu não me voluntario, eu vou participar, né, quero estar junto. E aí, quando eu me converti e eu conheci a missão ao que eu trabalhei antes, eu lembro que eu pedi para sair porque eu queria trabalhar nesse lugar, não existia vaga ainda, né, lá. Mas eu falei, vou estar disponível quando existir. Aí eu lembro que eu entrei como voluntária. Aí minha mãe na época falou, mas você precisa de dinheiro, precisa pagar. Não, eu vou ficar como voluntária. Para mim era só o desejo de estar servindo naquele ministério, estar ministerialmente atuando, né? Sim. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, assim, é algo que faço com alegria de participar, de estar, de me envolver, de se descobrir. Não me vejo fazendo outro tipo de trabalho. Então, acho que é essa tendência natural que você mesmo vai se doando, né? Participando de forma gostosa, assim. Então, esse talvez seja o grande negócio, né? O que a gente precisa, tem um livro muito bom que chama Potencializando Seus Pontos Fortes. Porque a gente tem uma tendência natural de potencializar, ou pelo menos tentar trazer equilíbrio para pontos fracos e fortes. O problema é que a Bíblia vai dizer para sempre andar em 2. Por quê? Porque, vamos imaginar, tirar uma média, né? Eu sou muito bom em alguma coisa, eu sou nota 10 em letras A, né? Mas você é muito boa em letra B. Mas eu sou mediano em letra B. E você é mediano em letra A. Se eu sozinho tentar nivelar os dois, eu vou ficar com 7,5, porque eu sou 10 na A, 5 na B. Junta os dois, divide por 2, 5,5. Mas se eu sou bom na A e me aliar a você que é bom na B, nós vamos somar 20, a média é 10. Percebe? Então, a gente está muito preocupado em potencializar pontos fortes para trazer equilíbrio, a gente nunca chega na excelência. Esse é o ponto. Quando a gente está aliado a alguém, por isso que o casamento é tão importante, porque a gente soma energia, a gente soma potência, né? A gente põe todo mundo junto para fazer a coisa acontecer de maneira plena. Só pode acontecer isso se eu tiver no máximo da minha potencialidade, que é o máximo da minha energia. Aonde eu despendo realmente isso? No centro da minha vocação. Se eu estou no centro da minha vocação, toda a minha energia está lá, como você disse, como você falou. Vocês vieram e falaram assim, puxa, eu faria isso aqui de graça.
né? Mas não deixa os caras descobrir, senão, né? Eles cortam o Precisamos nosso de dinheiro, salário. né? Tem que pagar Entendeu? as contas. Mas você sabe que o dinheiro, ele é consequência. Sim, sim, sim. Entendeu? As pessoas falam assim, não, eu vou fazer isso aqui porque quero ganhar dinheiro. Hum. E aí se esforça para ter excelência no negócio. Eu conheço gente que é bom músico, mas é bom músico. Agora, eu conheço gente que é muito bom músico. Aí você pega o bom músico que estuda, que fica lá e que se dedica, e ele só vai conseguir chegar a bom músico porque não está no centro da vocação dele, entendeu? O que eu tenho me dedicado, a priori, é descobrir as vocações e trabalhar com as vocações de maneira geral. Vocês têm um exemplo dos meninos que estão aí, né? Que a gente anda junto. O negócio é vocação. Tá. O que é que você vai fazer? Se você estiver no lugar certo, as portas todas vão se abrir. As portas sempre vão se abrir. Agora, você tem que estar preparado para estar lá na porta. Porque a porta vai abrir, você não está preparado. E se você entrar por ela não preparado, você queima a porta. Você queima etapas, percebe? Então, a grande questão é como é que a gente descobre a nossa vocação? Descobre como você fez. Puxa, eu faria isso aqui 24 horas por dia. Eu ficaria aqui o tempo todo. Eu ia ser voluntária na rádio, você entendeu? Eu ia ser voluntário para fazer missões. Joia, a gente já está... Opa, peraí, eu tenho um caminho. Agora, a gente precisa lembrar que a vocação ela precisa ir sendo afinada com o tempo. Porque tem uma coisa assim, vamos fazer direito. Puxa, minha vocação é direito. O camarada entra para fazer direito. Primeiro semestre, aulas de matérias gerais. Segundo semestre, gerais. Terceiro semestre, a coisa começa a pegar. Aí você tem criminal, civil, você entendeu? Abre um leque. Então, é tudo direito, mas existe ali uma afinação. Aí você entra para esse caminho. Depois você vai perceber que dentro daquele caminho tem mais 20 portas. E você vai para aquela porta. É sempre de uma especialização. Vocação está exatamente nesse lugar. Então, eu sou pastor. A Rê falou assim, pastor João Paulo. Mas eu tenho uma vocação específica dentro do ministério pastoral. Né? A gente tem lá um pastor na nossa igreja, que é o pastor Cacuta, eu sempre falo. De verdade mesmo, quem é pastor na nossa igreja se chama Cacuto. Mas se você vai pegar o pastor Renato, ele é muito inteligente, acadêmico, o cara vai subir para falar e vai dar uma aula, você entendeu? Você vai pegar o Joel, ele vai falar de missões, é a vocação dele, você entendeu? Você vai pegar o Júlio, que vai sentar lá junto com a gente, ele vai ficar assim, não, vamos sentar aqui em volta da mesa, vai abraçar todo mundo. Eu vou lá, vou falar aquelas groselhas todas que eu falo lá, você entendeu? Percebe? Mas é vocação. Cada um tem a sua vocação. Cada um tem onde a sua potência está colocada com maior ênfase. Se você não encontra isso, o sentido passa a ser inexistente. E aí você fica infeliz. Sim. E olha, Tecla SAP, quando ele falou groselhas, você leia coisas muito boas, fáceis de a gente compreender, coisas difíceis que ele coloca numa linguagem acessível a todos nós, né? Se você está gostando de todo esse papo e se você quer saber, então, agora como se colocar nessa porta que dá acesso a todas essas possibilidades de viver intensamente sua vocação, fica aqui que a gente volta já já. Voltamos com esse bate-papo gostoso sobre vocação aqui, que o JP já nos instruiu aqui, já explicou aí sobre grande parte do que é você conhecer e o quão importante é a gente estar dentro da nossa vocação. E eu fiquei pensando muito que hoje em dia, talvez por causa das redes sociais, da internet, né, da gente estar sempre conectado e se vendo, tem muita gente fazendo o que muita gente está fazendo. E nem todo mundo tem a vocação para isso, né? O pessoal se preparando e tal, todo mundo quer estar... sendo visto online e investindo financeiramente nisso, mas nem todo mundo tem capacidade, eu não sei, tem essa tendência natural de estar ali, né? Agora, pensando na parte de ministério, pensando no nosso meio e tal, eu queria saber o seguinte, vocação e chamado é a mesma coisa? Então, vamos lá. O Dr. Shedd tem um livrinho que é da Shedd Publicações, chama O Chamado. Ele não acreditava nisso. Inclusive, colocaram o chamado só para, né? Chamar as pessoas para lerem o livro. Porque o chamado é para todos os crentes. Sim. Entendeu? Todos os crentes receberam o chamado para evangelizar, para propagar, para proclamar as boas novas. Isso é o chamado.
todos os crentes. Mas Deus vocacionou cada um para cada elemento. Quando você pega, por exemplo, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, todos os textos que vão falar sobre dons na igreja, está falando sobre vocação. É vocação. Então ele vai dizer e vai falar assim, tá, JP olha e fala, nossa, como ela é boa, né? Locutora, apresentadora, puxa, eu quero ser igual. Não dá, porque eu não sou ela. E eu não estou na vocação dela, não é minha vocação. Minha vocação é outra. Você entendeu? Ah, mas eu queria ser do Ministério de Mulheres de Esperança. Você tem barba, filho. Você entendeu? Não dá, né? A não ser que você é a mulher do circo, a mulher barbada do circo. Não dá, entendeu? Tem elementos na minha própria vida que já me distanciam de algumas coisas. E eu preciso entender isso, preciso fazer uma leitura de quem eu sou. E a gente só consegue isso centrando a nossa vida em Deus. Então vamos lá, Isaías no capítulo 6, Isaías lembra do texto, no ano que morreu o rei Uzias, tal, eu vi Deus, ele estava sentado no trono. Joia, como é que ele descreve Deus? Ele não descreve. Primeira coisa, quando ele vê Deus, ele fala o quê? Vou morrer. Por quê? Sou um homem Impuro no meio de um povo de lábios impuros. Percebe? O lance é que quando ele encontrou Deus, ele fez uma leitura de quem se é. E talvez esse seja o grande elemento da vocação. Quando a gente se depara com Deus, se depara diante do ministério, é que a gente vai olhar e vai falar, peraí, quem eu sou? E Deus vai dizer quem você é. Ipsis literis. Ele vai dizer, você é esse, isso, isso e isso. Você sabe fazer isso, isso e isso. Se é uma coisa vislumbrante, né, maravilhosa, que as pessoas acham que subir no púlpito ou subir para tocar ou cantar é o que todo mundo, ai, que bonito, né? Mas não sabe todas as dores e as angústias que se passam anteriormente. E muitas vezes as pessoas estão almejando isso e quando vê que a coisa é muito sacrificiosa, abandonam, porque não está no centro da sua vocação. Porque eu não vejo isso, eu não vejo o tamanho do sacrifício, eu só vou lá e faço o que eu tenho para fazer, porque eu amo fazer aquilo. Inclusive, todos os sacrifícios que são anteriores, para mim, são deliciosos. Você entendeu? Eu sentar para estudar, para ler a Bíblia. Porque você está muito feliz, né? Entendeu? E faz parte desse processo, é a mesma coisa. Agora, a gente elenca algumas coisas e fala, nossa, eu vou ser realizado quando for isso. Não, isso é falso, isso é mentira. E a gente não pode cair nessa armadilha. Aquilo que a minha vocação me põe para fazer é onde eu vou encontrar excelência. E dentro do ministério, dentro do reino de Deus, aquilo que eu faço com excelência faz avançar todas as coisas. Você lembra do seu dedinho do pé todos os dias? Não. Mas quando ele bate na ponta... vai perguntar para alguém que já não tem o dedinho do pé, que teve que tirar o dedinho do pé, como o equilíbrio fica prejudicado por causa disso. Você entendeu? Perde o seu dedinho da mão, que você nem liga muito, né? Porque você faz a unha desse, o dedinho faz mais ou menos, né? Tira para você ver, quando você for pegar alguma coisa, se não vai dar diferença. Claro que dá. Porque se cada um tiver no seu local exato, na sua vocação exata, o equilíbrio do ministério e do reino de Deus é encontrado por todas as pessoas. Por isso é que é tão importante a gente pensar em vocação quando está na vida ministerial. Porque precisa entender. Tem pastores que são muito acadêmicos, tem pastores que são muito motivadores, tem pastores que são muito sistemáticos, tem pastores que são orgânicos. Tá? Mas quem eu sou dentro desse projeto? Né? Eu sei o meu papel lá. Tenho dificuldade para as pessoas entenderem qual é o meu papel. Mas você vê como funciona o processo todo. Quando você sabe quem você é, pecador, impuro, de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Primeiro ele fez toda essa leitura. Aí depois Deus vai lá e fala, calma, filho, sou eu que faço o negócio. Estou vocacionando você para fazer o que você precisa fazer e eu vou estar por trás. Puxa, mas se eu estiver no centro da minha vocação, eu vou ter segurança? Não. Vai ter insegurança normal. Eu subo todos os 5 minutos antes de eu subir no púlpito e na igreja, que é a minha igreja, minha casa, a comunidade onde eu convivo com as pessoas que eu amo. Os primeiros 5 minutos são tenebrosos, entendeu? Porque você não sabe a reação de ninguém, você fica ali, pô, será que eu vou conseguir trabalhar os insights? Será que eu vou... Para você ter uma ideia, eu amo
esse lugar aí, tá? Eu já fui pregar em alguns lugares e é tão tenso para você entender o processo, né, da igreja que está lá me ouvindo, do texto bíblico, do valor e da mensagem que eu preciso passar, olhando nos olhos das pessoas e sentindo o feedback delas só no olhar, só na expressão corporal, só na maneira como elas estão reagindo ao processo todo, do público todo que está me ouvindo, houve vezes de sair de lá e ter cãibra. Cãibra. Entendeu? Sim, sabe, repuxar as costas, repuxar o braço, a perna. Você fala, meu Deus. Você se tá doou acontecendo? inteiramente, atenção, você está no Completamente. máximo E da eu sua... tenho que estar aqui também, porque eu tenho que ver todos esses elementos e eu tenho que controlar os meus próprios insights. Entendeu? Que eu tô ali. Porque eu não sento, você já viu, né? Aprendi com o pastor Luiz Saião. Eu não levo... Tá tudo aqui, a na minha cachola. resenha tá ali na Bíblia. Eu olho a Bíblia e vou versículo por versículo, comento ela, exponho o valor que está lá colocado. Lógico, estudei antes bastante, chego lá e exponho. Mas 1 bilhão de insights aparecem. Você entendeu? Tá, como controlar para que seja claro o que eu estou dizendo, não prejudicar a mensagem, mas trabalhar esses insights de acordo com o feedback que eu estou recebendo dos outros. Corporalmente, visualmente. Começaram a andar muito, levantou muito para beber água. Tudo isso é assim, epa, tem alguma coisa aqui. Ou então, tem um negocinho que a gente aprende quando vai trabalhar com andragogia ou com pedagogia, né? De modo geral, você pega o controle remoto virtual. Isso acontece naturalmente. As pessoas até 20 anos aguentam 1 minuto por ano de idade. Depois dos 20 anos, ficam 20, 25 minutos e apagam. É assim que funciona. Já foram para outro lugar. Não, ela ainda está lá assim, olhando para você assim, ó. Uhum. Mas ela tá fazendo assim e tá pensando, como é que eu vou pagar aquela conta de luz amanhã? A mente já... Porque, tipo, apagou. Uhum. Então, vê, a vocação pastoral para alguém que vai subir no púlpito, porque eu conheço pastores que são muito ruins no púlpito, mas são pastores maravilhosos. Você entendeu? E eu conheço pastores que são péssimos no convívio não conseguem visitar, não conseguem estar perto, tem pavor de ir no cemitério fazer. Mas o cara sobe no púlpito e ele ensina de uma maneira maravilhosa. Você entendeu? Aí você fala, puxa, é uma vocação, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar um ministério colegiado na igreja, vamos trazer mais pastores, porque eles vão falar de maneiras diferentes, vão deixar a igreja muito mais equilibrada, porque se o pastor é só missionário, a igreja fica só missionária. Entendeu? Eu conheci pastores missionários maravilhosos que a igreja falava, a gente não aguenta mais, a gente quer um pastor. Entendeu? Precisa ir afinando esse processo. Agora, no ministério é esse negócio. Como é que você faz para encontrar isso? Talvez aquilo que também te dá prazer fora do ministério possa ser um indício daquilo que te vai trazer muito prazer, muita tranquilidade, muito equilíbrio dentro do ministério. Bom, acho que temos só 2 minutinhos ainda nesse bloco antes da reflexão, pensando agora numa situação. Acho que a gente falou daquela escolha quando a gente ainda está na época, né, de faculdade, assim, comecinho, ou então escolhendo que curso vamos fazer, onde está tudo muito novo, muito limpo e sem muitas pressões externas, além, claro, dos pais, né? Mas agora pensando talvez em donas de casa que estão assim, já criaram os filhos, já chegaram no momento onde precisam pagar as contas das casas, mas querem voltar ao mercado de trabalho ou então querem começar a trabalhar, mas nunca pararam para fazer tudo isso. Cada fase também impõe uma situação pra gente, né? A gente não vai terminar esse programa sem citar o Viktor Frankl, mas ele falava qual que é a melhor jogada de xadrez. Ele fala, depende da situação. Então, cada sentido muda de acordo com cada fase da vida. Então, pensando nessas donas de casa que nunca trabalharam fora, ou então que trabalharam e abandonaram tudo na época de cuidar dos filhos, como que agora elas podem, não só assim na igreja, mas voltar para o mercado? Que direção que você daria para elas? Então, primeiro é vencer o medo, porque eu acho que esse tipo de situação, gente que de repente abandonou o trabalho para cuidar dos filhos, rola uma insegurança muito grande para voltar para o mercado de trabalho. Se passou muito tempo, uma pessoa de 50 e poucos anos, a insegurança de ser rejeitada é muito grande, você entendeu? Primeiro é vencer o medo, entendeu? É saber que o não a gente já tem e que a gente vai receber muitos nãos antes de receber o sim. É coragem.
Só que precisa lembrar de uma coisa: não existe coragem sem medo. Se não existe medo, a ação não é corajosa. Entendeu? Então eu vou lá conversar com a Renata e com a coisa, né? Tenho que ter coragem, porque eu tenho medo. Por quê? Eu vou chegar aqui, o que vocês vão me perguntar? Você entendeu? Então eu tenho medo. Se não fosse assim, eu não ficaria alerta. O medo, ele deve ser uma questão trabalhada no sentido de deixar você alerta. Se ele trava você, vira uma patologia. Mas se ele deixa você alerta com relação ao perigo e te traz liberdade de insight, de pensamento rápido, porque você está alerta com o que está acontecendo, a coisa avança. Então, primeira coisa vai ter medo? Claro que vai. E por isso a sua ação se chama coragem. Primeira coisa eu diria para uma pessoa dessa é coragem. Vai ter medo, você entendeu? Mas coragem. Teste. A Alice uma vez falou assim, poxa, eu quero comprar um ukulele. E ela falou, pai, eu vou vender brigadeiro. Né? Não sei se você lembra que ela vendia brigadeiro. Muito bem. E eu falei assim, tá, mas qual brigadeiro? Eu vou fazer aqui, né? Eu falei, não, porque esse não tem muito valor, porque todo mundo faz em casa. Vamos fazer um brigadeiro que a pessoa fala, uau! Então, como que a gente faz? A gente foi assistir vídeo, a gente foi pegar receita, a gente foi testar receita. Então, eu gastei para fazer isso, eu investi, não foi nem gasto, né? Vamos usar esse eufemismo. Eu investi. Então, a gente foi para lá e comprou o que dava para fazer, tipo, 3 receitas. Dividiu no meio e fez de meia e meia receita. A gente fez 6 vezes, né? Aí ela falou, puxa, pai, acho que agora eu acertei. Porque eu tinha combinado com ela, quando você conseguir fazer 3 vezes e sair da mesma forma, nem muito chocolate, nem menos chocolate, né? O lisinho como precisa ser, aí a gente está pronto. Aí ela falou, tá bom. Então a gente foi lá fazer, fez uma vez, legal, faz a outra. Puxa, ficou diferente. Vamos fazer outra vez. Puxa, ficou diferente do primeiro, mas já ficou igual ao segundo. Fez a 4ª vez. Puxa, ficou diferente dos outros 2, porque parece que ficou igual ao primeiro. Então vamos lá. E você vai acertando. Compramos mais elementos, colocamos lá de novo. Quando ela conseguiu fazer 3 vezes da mesma maneira, aí a gente falou, agora nós vamos vender. Pergunta se ela teve medo. Claro que teve. Mas ela saiu, a gente morava num prédio, e ela saiu, pá. Oi, tudo bem? Eu estou vendendo que eu quero comprar um instrumento musical. Você entendeu? E ela foi com coragem. Mas pergunta para ela um dia se ela teve medo. Ela teve muito medo. E a gente tem muito medo de ser rejeitado, a gente tem muito medo de não fazer. Então, a primeira coisa é coragem, a segunda é prepare-se bem para o que você vai fazer. Prepare-se, estude, experimente, não tenha medo de experimentar, avance. E quando vier o dia de você colocar isso em prática, você vai ver que a coisa é muito mais natural. Mas não tenha medo de tomar um não. Não tenha medo de ser rejeitado, porque você vai ser rejeitado. Isso é normal. Em todas as carreiras, em toda a vida a gente é rejeitado. Normal. A gente precisa lidar bem com isso. Coragem, preparação e não tenha medo de ser rejeitado. E ainda nesse sentido de encorajamento para você seguir adiante, a gente vai com a reflexão. Todos nós, em algum momento, já tivemos e que atuar em alguma área, né, da nossa vida, seja profissional ou material, em que a gente não foi totalmente feliz, né? Não nos trazia alegria, não tínhamos motivação, envolvimento. E neste caso, pode ser então que a gente não estava realizando a nossa vocação. Precisamos entender sim a necessidade, né, desse conhecimento como tratamos aqui hoje, conversar com os nossos filhos, com familiares, porque com certeza isso vai nos ajudar muito a termos boas decisões e escolhas em nossa vida. Nos dias atuais, muito é valorizado, né? Aquilo que gera uma renda financeira maior, uma posição, um cargo, um nome, sem levar muito em consideração a tendência pessoal de cada um. A vocação, você não busca, ela naturalmente faz parte de você. E coisa boa é exercer aquilo que nós fomos vocacionados a fazer. O senso de dever cumprido através da vocação nos dá sentido e uma alegria muito especial. Como diria John Mackey, que tragédia quando grande quantidade dos homens de um país procura cargos em lugar de vocação. Quando atuamos através dessa vocação, dedicamos com alegria o nosso tempo, as nossas ferramentas e com um profundo amor fazemos o que fazemos.
As pessoas à nossa volta são um fator medidor também dessa nossa vocação. Elas podem ser aquelas que irão nos ajudar a perceber e buscar esse sentido. E todos aqueles que amam o Senhor têm a mesma vocação, que é testemunhar de Cristo através da sua vida. O Senhor nos deu os dons e Ele irá nos chamar para atuar no meio do seu povo, exercendo os dons que Ele nos deu. E isso também faz parte da vocação. Quando Ele chama Davi para ser rei, não era só o que Ele queria. Quando Ele chama Moisés, Deus não queria Arão, mesmo Moisés dando todos os sinais de medo e pavor em cumprir esse chamado. A vocação que Deus nos dá, ela é nominal, ela é específica, soberana, coerente e muito autocapacitadora. Então, se você não descobriu ainda a sua vocação, ore e peça a Deus que te mostre. E se você já sabe qual é, confie de que Ele é quem vai te capacitar a cumprir tudo aquilo que você foi criado para fazer. Deus te abençoe. Ouvinte, eu espero que você tenha gostado tanto quanto a gente de aprender com o JP. Até para quem já sabe a vocação, foi um pá na nossa cabeça aqui. Uma afinada, né? Não, e expandiu nossas ideias. Então, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, participe mandando seu recado pelo WhatsApp 11 974 181 456. JP, obrigada por mais uma vez abrilhantar aqui o Mulheres de Esperança, sempre trazendo uma palavra de ensino, né, com tanto amor, com tanto carinho. E eu espero mesmo que os nossos ouvintes possam ter aí se encontrado nesse programa. Se você gostou, compartilhe também com seus contatos, né, para que mais pessoas possam descobrir aí a sua vocação. A gente se vê no próximo programa. Um beijo e até lá. Valeu. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.